Olá pessoal, esse é o curso de Modelagem Matemática e Simulação 1, MMS1. Eu sou o professor Jacques Lernichelli, da graduação em Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia. Nós chegamos à unidade 4 do curso, onde nós estamos trabalhando com a solução analítica de equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Na parte 3 dessa unidade 4, nós estamos resolvendo EDOs de segunda ordem lineares, começando pelas equações homogêneas, buscando as soluções homogêneas, e em seguida trabalhando com equações não homogêneas, buscando as soluções particulares a partir do método dos coeficientes indeterminados. As referências que nós usamos para essa parte do curso são as mesmas usadas anteriormente, de maneira que nenhuma referência nova precisa ser adicionada por enquanto. As EDOs de segunda ordem lineares homogêneas possuem, por forma geral, a expressão apresentada aqui, onde nós encontramos a derivada de segunda ordem como a derivada de maior ordem presente na equação e os termos acessórios, que incluem derivadas de primeira ordem, a própria função e a multiplicação desses termos por constantes ou funções de x, dependendo da classificação da função, do modelo que nós estivermos trabalhando. Tá? E ela vai ser uma equação homogênea por conta dessa igualdade a zero. Um caso particular importante que nós precisamos trabalhar diz respeito a quando a equação apresenta coeficientes constantes, ou seja, a 0 e a 1 são constantes, assumem valores numéricos. Quando esses coeficientes não são constantes, nós precisamos, a priori, apelar para o método de Frobenius, que é apresentado no capítulo 3 do nosso livro-texto. No caso de coeficientes constantes, as soluções básicas da equação homogênea, elas possuem como forma básica uma exponencial de Rx multiplicada por uma constante. Tá? Tanto A quanto R, que aparecem nessa forma básica da solução, são constantes a serem determinadas. Esse R, especificamente, é um alto valor, a gente vai chamar de alto valor da nossa equação diferencial, ou raiz característica. E A vai ser uma constante que vai aparecer no processo de integração e vai depender diretamente das condições de contorno impostas sobre o modelo. Nesse ponto, é importante nós termos em mente que as soluções da equação diferencial, todas as que nós encontrarmos, elas devem ser linearmente independentes. A independência linear é uma ideia-chave que nós temos que buscar sempre nas soluções dessas equações diferenciais ordinárias. E isso exige que nós façamos uma pausa na discussão para discutir um pouquinho a definição de independência linear. Numa abordagem bastante simples, nós podemos dizer que as soluções da equação diferencial que nós estamos buscando, elas são linearmente independentes quando uma delas, uma solução individual, não puder ser obtida a partir de outra, multiplicando simplesmente por uma constante arbitrária. Vamos ver um exemplo aqui para essa ideia ficar bastante clara. Se nós tivermos, por exemplo, uma função y1 que seja uma solução homogênea de uma equação diferencial, definida por uma constante C1 vezes exponencial de x, ela vai ser linearmente independente de uma outra y2, que vai ser definida por uma constante vezes a exponencial de menos x, já que eu não posso, por exemplo, obter y1 multiplicando y2 por uma constante. Essa exponencial faz com que isso não seja possível. Tá? Num segundo exemplo, se nós tivermos uma y3 definida por 4x² e uma y4 definida por 2x², a y3 não vai ser linearmente independente da y4, já que eu posso obter y3 simplesmente multiplicando y4 por uma constante, no caso 2. Já que nós fizemos essa pausa, é importante aproveitar o momento para a gente também definir e estabelecer um princípio que vai ser usado bastante no nosso trabalho de busca de solução de equações diferenciais ordinárias. Esse princípio é o princípio da superposição. No caso, se nós tivermos n soluções linearmente independentes, pensando, por exemplo, numa equação de enésima ordem,
E a gente aqui, por enquanto, está trabalhando só com de segunda ordem, então a gente espera que esse n seja 2. Tá? Então, se nós tivermos duas soluções linearmente independentes da nossa equação homogênea, elas estando associadas à equação definida aqui pelo operador, então a combinação linear dessas soluções, esse somatório, que na verdade é a combinação linear, ela vai ser chamada de solução geral para a EDO de ordem n linear homogênea. Tá? Então, a solução geral de uma EDO de segunda ordem linear homogênea vai ser a combinação linear de todas essas soluções homogêneas. Se nós aplicarmos, então, a solução que nós trabalhamos, desenvolvemos para solução homogênea na nossa equação, a exponencial de Rx, a gente joga essa expressão aqui na nossa equação, nós encontramos essa expressão geral que fica fácil a gente perceber que ela se reduz a uma expressão bem mais simples, onde aparece um polinômio de r por conta da aplicação das derivadas, vezes a exponencial de Rx. Essa solução que nós estamos buscando dessa equação, ela vai ser bastante simples se nós percebermos que aqui aparecem termos que estão se multiplicando. Tá? Então, no primeiro momento, exponencial de Rx deveria ser 0, para essa solução ser possível, mas isso faz com que não haja uma raiz definida, ou o nosso polinômio deveria ser nulo, o que leva a uma equação de segundo grau, nesse caso específico, que pode ser facilmente resolvida pela fórmula de Bhaskara. Então, nós encontramos duas raízes, R1 e R2, de modo que, pelo princípio da superposição, a solução geral da nossa equação diferencial vai ser dada por A exponencial de R1x mais B exponencial de R2x. A e B são constantes que nós vamos determinar posteriormente quando nós tivermos em mãos as condições de contorno do nosso problema. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo para a gente aplicar esses conceitos. Se a gente tiver essa equação homogênea de segunda ordem, lembrando do que era feito lá nos cursos de cálculo, nós escrevíamos diretamente essa equação diferencial na forma de uma equação polinomial em R, que nós, de maneira imediata, podíamos obter as raízes, no caso aqui, R1 valendo menos 1 e R2 valendo menos 4, de modo que a solução geral dessa equação era expressa por A exponencial de menos x mais B exponencial de menos 4x. Esses termos da equação da solução geral são linearmente independentes, uma vez que eu não posso obter o segundo termo multiplicando o primeiro por uma constante, nem o primeiro multiplicando o segundo por uma constante. E vai ser justamente a definição das condições de contorno que vai nos permitir determinar A e B, essas constantes que aparecem no processo natural da solução. Voltando ao tópico da independência linear, uma forma de nós verificarmos essa independência linear é por meio do cálculo do Wronskiano do conjunto de soluções. Lembrando desse Wronskiano, ele é o determinante definido pela função e suas derivadas, dependendo do número de soluções que nós tivermos. Então, se nós tivermos n soluções, nós calculamos a derivada até a ordem n-1. Quando esse Wronskiano é não nulo ao longo do domínio, nós dizemos que as soluções são linearmente independentes. Isso é importante porque seria a abordagem mais geral para a gente definir a independência linear. Como exemplo, você pode verificar a independência linear no exemplo que nós acabamos de fazer. Você pega os slides, volta no exemplo e verifica ali se exponencial de menos x, exponencial de menos 4x são linearmente independentes usando essa ideia do Wronskiano. Um outro exemplo, para a gente amadurecer os conceitos, vai fazer com que a gente encare essa equação aqui agora. Tá? A derivada segunda, mais 4 vezes a derivada primeira, mais 4 vezes a função igual a zero, já agora com condições iniciais do nosso problema. Então, nós vamos resolver essa questão até o fim.
Bom, então a nossa equação homogênea, expressa em termos de uma equação polinomial em R, em termos dos altos valores, equação característica, nos faz obter as soluções dessa equação, que no caso são iguais. Isso gera um problema para a gente, tá? Porque com essa informação nós simplesmente podemos obter uma solução que vai ser a base da solução geral. Só que, pelo que a gente viu anteriormente, uma equação de ordem n gera n constantes arbitrárias e n soluções linearmente independentes. E como n igual a 2 nesse caso, a ordem da nossa equação é 2, falta uma solução linearmente independente a ser encontrada. E o que a gente pode fazer nesse caso, já que a gente tem duas raízes iguais? Bom, nessa situação, a ideia que a gente vai usar para encontrar a segunda solução linearmente independente é multiplicar a forma básica que nós já encontramos por um parâmetro variável, no caso aqui, um v de x. Esse v de x não é constante, como nós dissemos. Inserindo essa forma y2 na própria EDO, nós chegamos a uma relação da segunda derivada de v igual a zero. Você pode até aplicar e verificar mais tarde, mas vamos seguir em frente. De modo que a solução dessa equação vai ser simplesmente uma função linear em relação a x. Então, nesse caso, nós estamos já com 3 constantes a serem determinadas. A constante c, multiplicando essa forma geral aqui, exponencial de menos 2x, ela pode se fundir com a zero, de maneira que a gente fica com uma solução geral dessa forma, a exponencial de menos 2x, mais bx exponencial de menos 2x. E as condições iniciais que nós apresentamos logo de cara, nos levam a concluir que A igual a zero e B1 igual a zero, de maneira que a solução geral na forma específica do nosso problema vai ser simplesmente x exponencial de menos 2x. Esses valores de A0 e B1 vão ser obtidos pela simples aplicação das condições iniciais que nós definimos lá no início do problema. Então, elas diziam que y0 vale zero, então nós substituímos aqui o x por zero, e a derivada calculada em x igual a zero vale 1. Então, isso nos levaria diretamente aqui a essas constantes. Tá? Então, quando a gente tem raízes iguais para a nossa equação de segunda ordem homogênea, a solução geral vai ser dada por A exponencial de Rx mais Bx exponencial de Rx. Esse R vai ser único, que nós vamos determinar diretamente ali na equação característica, que vai levar esses R's iguais. Tá certo? Então, vamos prosseguir agora a nossa discussão, fazendo mais um exemplo e ver que tipo de novidades podem aparecer. Resolvendo agora essa equação, segunda derivada de y mais a função igual a zero, a equação característica que nós encontramos é R2² mais 1, que tem por soluções valores complexos i e menos i, uma raiz e sua complexa conjugada, de maneira que a solução geral do nosso problema seria a exponencial de ix mais b exponencial de menos ix. Infelizmente, essa forma é pouco útil em termos computacionais e vai ser justamente a fórmula de Euler que vai nos ajudar a escrever essa solução de uma forma mais simpática, mais útil, usando senos e cossenos. Simplesmente, substituindo as exponenciais de ix e menos ix pela fórmula de Euler, nós chegamos à solução geral expressa em termos de cosseno e seno. D cosseno de x mais E seno de x. Tá? Então, com as condições de contorno, nós vamos obter D e E, não é o caso aqui agora. Mais um exemplo. Segunda derivada de x mais a primeira derivada, multiplicada por menos 2, mais a função multiplicada por 2 igual a zero. Essa equação diferencial nos levaria a essa equação característica. É fácil a gente ver isso diretamente, também obtendo valores complexos para a solução. De maneira que
esse 1 presente aqui, tá, aplicado ali na nossa forma geral da solução homogênea, nos faria com que a solução geral pudesse ser expressa por exponencial de x vezes a elevado a x mais b vezes a elevado a menos ix. Reescrevendo essa forma usando a fórmula de Euler, a solução geral seria exponencial de x vezes c cosseno x mais d seno x. Tá? Então, só a gente precisa prestar atenção um pouquinho quando a gente tem soluções complexas, os autovalores são complexos, e nesse caso isso faz com que salte para fora da forma geral um exponencial de x, ou dependendo do valor real que a gente encontrar ali, multiplicando aquelas estruturas básicas de exponencial de x ou seno e cosseno quando a gente tem raiz complexa. Bom, então, passando agora a gente estudar as soluções das EDOs de segunda ordem lineares não homogêneas. Se a gente fala em EDOs não homogêneas, a gente está dizendo que aqui do lado direito da igualdade a gente tem uma função de x não nula que vai atrapalhar um pouquinho o nosso processo de solução. Nesse caso, a solução que a gente vai construir vai ser uma composição das soluções homogêneas mais a solução particular. E o nosso objetivo, logicamente, já que a gente sabe encontrar as soluções homogêneas, é encontrar a solução particular. Existem 3 métodos que podem ser usados e são usados de maneira bastante ampla para esse trabalho. O primeiro deles é o método dos coeficientes indeterminados, que nós vamos aplicar nessa aula. O segundo, o método dos operadores inversos. E terceiro, o método da variação de parâmetros. Especificamente, esses 2 primeiros, o dos coeficientes indeterminados e dos operadores inversos, eles somente se aplicam ao caso de coeficientes constantes. Tá? Então, para a gente aplicar o método dos coeficientes indeterminados, o primeiro passo é produzir uma coleção de funções derivando a f de x. Se a gente tem uma equação de ordem n, a gente vai precisar realizar n diferenciações. O segundo passo é trabalhar com cada função gerada, multiplicando elas por coeficientes que a gente vai determinar. O terceiro passo é que essa solução tentativa da nossa equação vai ser a soma dessas equações obtidas pela diferenciação mais a própria f de x. E como quarto passo, os coeficientes são determinados usando essa solução particular que nós estamos construindo, tentativa por enquanto, na própria EDO. Tá? Então isso é uma revisão, lembrando que o objetivo dessa aula é revisar conceitos que vocês já aprenderam lá no curso de cálculo. Vamos ver agora um exemplo para a gente lembrar da aplicação desse método. Então, nosso trabalho aqui é encontrar a solução completa dessa equação, que é não homogênea, e está sujeita a essas condições iniciais. As soluções complementares ou homogêneas da nossa equação vão ser obtidas diretamente pegando a equação homogênea associada, ou seja, a princípio a gente ignora esse x2, vai trabalhar com uma igualdade a zero, de modo que nós obtemos como autovalores dessa nossa equação homogênea os valores de mais ou menos 1, e a solução geral vai ser dada por a exponencial de x mais b exponencial de menos x. Para a gente construir a solução particular, nós devemos trabalhar inicialmente com a f de x, que é x ao quadrado. Derivando essa função 2 vezes e fazendo a combinação linear, nós temos como solução particular teste a x ao quadrado mais bx mais c. Então, derivei 2 vezes. Na primeira vez obtive x, na segunda obtive 1. E, no caso aqui, isso gera para a gente constante que nós vamos trabalhar. Inserindo essa equação no lado esquerdo da EDO,
ou seja, aplicando essa solução particular onde ela aparece na nossa EDO não homogênea, nós chegamos a uma expressão como essa daqui, tá? Então, derivando duas vezes a função particular teste e aplicando essa forma geral da solução particular teste na nossa equação, do lado esquerdo da equação, igualando aqui a f de x. Comparando esses termos, nós podemos gerar um sistema linear bastante simples, que tem por soluções o a valendo menos 1, o b igual a 0 e o c igual a menos 2. De modo que a nossa solução particular é dada por menos x ao quadrado menos 2. A solução completa, então, vai ser a soma da solução geral mais a solução particular. A vezes exponencial de x mais b vezes exponencial de menos x ao quadrado mais 2. Aplicando agora as condições de contorno, a primeira delas, y de 0 vale 1. Então, a vezes exponencial de 0 mais b vezes exponencial de 0 menos 0 ao quadrado mais 2 nos levaria a essa relação, a mais b menos 2 igual a 1. Esse 1 aqui dado pela nossa condição de contorno. E a primeira derivada avaliada em 0, resultando no valor nulo, também nos levaria à seguinte relação entre a e b, a menos b igual a 0, que reunidas, resolvendo novamente um sistema, nós encontraríamos a igual a b igual a 3 meios, de forma que a solução completa, já específica do nosso problema, dadas as condições iniciais, seria essa expressão aqui. Tá? Então, isso resolve completamente o nosso problema. Mais um caso onde a nossa f de x da nossa equação não homogênea agora se apresenta na forma de uma função exponencial. Bom, se a gente olha com cuidado essa nossa expressão, é importante a gente lembrar de como que a gente constrói essas soluções. Se a gente olha essa forma daqui, do lado esquerdo da equação a priori, a gente vê que tem a mesma equação homogênea associada. Isso faz com que a solução homogênea seja idêntica do problema anterior. Pela regra estabelecida, a nossa função que vai representar a solução particular teste vai ser a exponencial de x. Derivando duas vezes, a gente vai chegar no mesmo resultado e ela vai ser linearmente dependente da solução homogênea. Esse que é o grande problema que a gente encara nesse exemplo aqui. Tá? Porque já que as nossas soluções homogêneas, como a gente viu no exemplo anterior, são expressas na forma de exponencial de x e exponencial de menos x, a nossa solução particular agora é linearmente dependente da solução homogênea. Bom, então a gente precisa trabalhar com a nova função teste que seja linearmente independente. E nesse caso, usando ideias que a gente já aplicou no caso homogêneo, no caso de raízes iguais, a gente vai multiplicar esse e elevado a x por uma função de x no esforço de encontrar uma solução linearmente independente. Nesse caso aqui, basta que v de x não seja constante, para que essa solução particular seja linearmente independente das soluções homogêneas. Então, se a gente tiver x ao quadrado, x ao cubo, isso já faria com que essa nossa solução particular não fosse linearmente dependente. Se a gente aplica, então, essa forma no lado esquerdo da equação, a gente fica com uma expressão desse tipo. Gera uma função direta aqui de v, uma equação em v a ser resolvida. E para encontrar v, nós podemos, por exemplo, fazer a substituição da primeira derivada de v em relação a x por p. De modo que nós encontramos uma equação diferencial em p bastante simples,
que, olhando ela e relembrando do que nós trabalhamos na parte 2 desse curso, ela pode ser resolvida usando o fator integrante. Nesse caso, a solução dessa equação em P vai ser meio mais C vezes E elevado a menos 2x. Se a gente integra novamente essa solução para a gente construir a nossa função v de x de maneira explícita, nós chegamos a essa expressão para v de x, que apresenta meio vezes x, mais, menos c sobre 2, vezes e elevado a menos 2x, mais d. Isso sugere que a nossa solução particular seja meio de x vezes e elevado a x. Quanto a esse termo daqui, nós não precisamos ficar assustados por ele não aparecer aqui na forma da nossa solução particular, pelo seguinte: se a gente multiplica esse termo aqui pelo e elevado a x, a gente encontra e elevado a menos x, de modo que esse fator aqui seria linearmente dependente de formas que nós encontramos na solução homogênea. Então, a gente vai considerar esse termo aqui como a novidade da nossa solução particular. Tá? Então, os outros dois termos, inclusive o d, multiplicando por e elevado a x, que faz parte da nossa proposta de solução particular, lembra, era v de x vezes e elevado a x. Então, multiplicando esses dois termos aqui, a gente chega em formas que não são linearmente independentes da solução homogênea. Isso faz que a nossa solução completa seja dada por essa expressão aqui, que inclui e elevado a x, e elevado a menos x, e x vezes e elevado a x. Então, a gente trabalhou com v de maneira bastante geral, encontrou uma equação diferencial para v, resolveu essa equação diferencial para v, comparou com os termos que nós já construímos na solução homogênea, e aí sim nós tivemos a capacidade de construir essa nossa solução particular. Então, uma observação aqui nesse ponto. A gente pode construir essas soluções particulares de uma maneira um pouco mais direta, propondo, por exemplo, que a solução particular seria a vezes x exponencial de x. A gente testa e, caso não seja adequado, a gente aumenta a potência de x, por exemplo, usando ax ao quadrado exponencial de x, e daí em diante. Tá? Então, ao invés de encontrar uma equação diferencial para v e resolver, a gente iria testar soluções aumentando a potência de x que multiplica a exponencial. Seria uma forma que talvez você tenha até aprendido a fazer dessa maneira lá no curso de cálculo. Mas aqui foi interessante porque a gente viu que pode encontrar uma equação diferencial para justamente esse fator que multiplica a exponencial. Então, como exemplo, vamos trabalhar com essa equação diferencial aqui. A equação característica, de maneira bastante direta, vai ser R2 menos 8R mais 16 igualado a zero, que, observando essa expressão, nos leva a identificar como o quadrado de um termo de primeiro grau, r menos 4 ao quadrado. Isso nos leva à conclusão, de maneira bastante direta, que as soluções, as raízes da equação característica são idênticas e valem 4. De modo que a nossa solução homogênea vai ser dada por a vezes a exponencial de 4x, mais b vezes x exponencial de 4x. Raízes iguais, equação homogênea associada, a gente multiplica o segundo termo aqui pelo x. Já que
Uma das soluções homogêneas que a gente encontrou tem a mesma forma geral da nossa f de x, da nossa função de forçamento, a gente pode propor como primeira função tentativa da solução particular que ela seja ax² vezes e elevado a 4x, já que eu não posso ter nada que seja linearmente dependente de nenhuma dessas duas soluções homogêneas. Tá? Então, essa forma daqui ela vai ser linearmente independente de ambos os fatores da solução homogênea. Pegando essa solução particular que a gente está propondo como teste, ou seja, nesse caso a gente não está resolvendo nenhuma equação para o v de x, tá? A gente está propondo essa forma. Então, derivando duas vezes para jogar na nossa equação diferencial, a gente chega a essas expressões. Você pode fazer isso com calma no seu caderno, no bloquinho aí do lado. Inserindo essas formas na nossa equação de definição, a gente encontra essa relação aqui entre todos os termos. Tá? Então, a segunda derivada, a primeira derivada e aqui a nossa a de x², igualando tudo à nossa função de forçamento. Tá? É a aplicação direta da nossa função no problema. A gente, comparando esses termos, veriam que alguns deles se cortariam, se cancelariam. 16 de ax vezes e elevado a 4x, com esse menos aqui, levaria um cancelamento. Teria um segundo cancelamento com esse 16 menos 32 e 16 aqui também. O que sobra dessa relação é uma expressão bastante compacta que nos permite obter o A nesse caso. Só que o problema que a gente tem é o seguinte: a gente tem 2A igual a 6x. Isso faz com que o parâmetro A, a constante A, fique indeterminada. Tá? Então, nessa solução, a gente recai num problema: a indeterminação do parâmetro A. Ora, então, se a gente chegou nesse problema, nesse ponto onde o A fica indeterminado, onde está o problema da nossa construção da solução? O problema, naturalmente, ele só pode estar na forma que a gente usou como teste para a nossa solução particular. É ela que está errada. A gente pode, então, já que o trabalho não deu certo aqui, a gente pode tentar uma potência maior. Por exemplo, nós podemos trabalhar com uma função particular, ao invés de ser ax², ax². As derivadas dessa função vão ser expressas dessa forma. A primeira e a segunda derivada. Você pode fazer aí no rascunho que você está usando. Inserindo essas derivadas na equação, nós chegamos a essa relação que também vai apresentar cancelamentos. Olha, todo mundo aqui está multiplicando e elevado a 4x. Então, aqui a gente tem mais 24, menos 24, 16, menos 32 e 16. Tudo isso vai levar a cancelamentos. Então, primeiro aqui do 24 e depois 16, 32 e 16. Isso resulta numa relação compacta, simples, onde 6ax vezes e elevado a 4x igual a 6x vezes e elevado a 4x. Olha, isso aqui nos faz concluir de maneira bastante direta, simples, objetiva, que o nosso A vale 1. Isso nos leva à conclusão do problema, de modo que a solução completa da nossa equação diferencial vai ser algo da forma a mais bx mais x², esse x² vindo da nossa proposta da solução particular, todos multiplicando e elevado a 4x. Bom, fechando essa nossa discussão, é bom a gente lembrar o seguinte: que esse método dos coeficientes indeterminados, ele é especialmente útil quando a f de x, que torna a equação não homogênea, ele é um polinômio, ou uma função exponencial, ou uma combinação de senos e cossenos. Tá? Então, quando a gente olha a nossa f de x com expressões polinomiais em x, exponenciais de x, senos e cossenos de x, a gente já é levado
a pensar no método dos coeficientes indeterminados como a saída do nosso problema. Pelo que a gente viu dos exemplos que a gente trabalhou, esse método tem uma desvantagem. A principal desvantagem é que ela exige da gente uma grande quantidade de manipulações algébricas. Para a gente tentar evitar esse grande trabalho algébrico, existe um método alternativo, que é o método dos operadores inversos, que vai ser o foco da nossa próxima aula. Então, fechando a nossa conversa, os destaques dessa aula. A gente aprendeu a solução das EDOs de segunda ordem lineares homogêneas a partir da equação característica. Nós aprendemos como gerar soluções linearmente independentes para o caso de raízes iguais. Lembramos que, pela fórmula de Euler, nós podemos gerar soluções na forma de funções trigonométricas para o caso de raízes complexas. Aprendemos a empregar o método dos coeficientes indeterminados para determinar a solução particular. Foi justamente pelo método dos coeficientes indeterminados que nós vimos que as soluções particulares podem ser propostas diretamente, sem necessidade de construção a partir da solução de uma EDO auxiliar para aquele parâmetro variável V da nossa forma geral da solução particular. E nós identificamos que o método dos operadores inversos, que vai ser o objetivo da nossa próxima aula, pode ser uma alternativa para casos onde a gente espera muito trabalho algébrico. Bom, então, nessa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado, faça sua revisão, os exercícios propostos e até a próxima aula.